texto com vocês. Eu quero convidar você a pensar comigo um pouquinho sobre algumas questões deste texto. Eu não sei quantos de vocês estão preocupados ou param para pensar na situação de polarização existente no nosso país. E não convidando você para pensar sobre quem é de lá, quem é de cá, mas o quanto isso tem invadido as nossas igrejas. Para mim, não é esta a preocupação. Para mim, não é quem defende o quê. Para mim, é quando a polarização entra dentro da igreja, o que ela causa. O Neto falou algo aqui muito precioso, quando ele fala sobre o perdão. Como é difícil, não é? A gente perdoar de verdade. Então, no meio dessas discussões, dessas conversas, que às vezes são tão quentes, a gente fala e escuta coisas, ou corre o risco de falarmos, escutarmos, lermos coisas que fica difícil da gente pegar de volta. E isso tem invadido a igreja. Não só a nossa comunidade certamente corre esse risco, mas todas as igrejas correm esse risco nesses tempos. Isso tem me preocupado. Porque como já dissemos, acho que o Joel fala de vez em quando aqui, o resultado das eleições não vai pegar Deus de surpresa. Deus já sabe. Mas e o que sobra para a gente depois? E na hora que a gente tiver de olhar, né, a segunda-feira ou domingo depois da eleição, que a gente tiver de olhar olho no olho, os nossos irmãos que vamos continuar convivendo. Então, essa tem sido uma preocupação. E eu confesso para vocês que quando eu fui atrás deste texto, na verdade Deus tem colocado no meu coração o desejo de conversar, ou seja, refletir com vocês ao longo desse restante de tempo que temos juntos, a respeito das cartas de Paulo aos Coríntios. Essa é uma carta muito especial. Essa igreja é uma igreja especial, uma igreja diferente. Essa igreja é cheia de dons. Essa igreja é uma igreja capaz. Essa igreja está no centro intelectual do império. Essa igreja tem grandes líderes. Mas ao mesmo tempo, enquanto tudo isso acontece, essa talvez seja a igreja com maior quantidade ou com maior variedade de problemas listados pelo apóstolo Paulo dentro de suas cartas. Então, mesmo que tais problemas não estejam dentro da nossa igreja, nos servem como alertas, porque se uma igreja como esta passa por isto, tudo que ela passou e viveu tudo isso, tem que servir de alerta para a gente. Então, quando eu, em busca deste texto, pensando sim, nesse tempo de eleições, preparando a igreja para pensar biblicamente o momento que nós vivemos, gente, nós somos igreja reformada. Igreja reformada sempre se reforma. Igreja reformada responde ou busca responder às questões do nosso tempo com reflexão bíblica. Então nós precisamos pensar sobre o nosso tempo, sobre o que está acontecendo à luz da Bíblia e buscar as respostas à luz da Bíblia para algumas dessas questões. Mas eu confesso para vocês que pensando puramente em polarização, lendo este texto, a partir do versículo 10, o assunto extrapola isso, eu vou mostrar para vocês. Então, eu quero hoje comentar com vocês sobre 3 coisas. Primeiro, é uma palavra que talvez seja um neologismo, que é descentralização. Quero falar um pouco sobre isso. O que é descentralização? A segunda coisa é divisão, separação, ruptura. E a terceira coisa é vocação, chamado, comprometimento. As 3 palavras nós ouvimos aqui durante toda a liturgia. No entanto, essas 3 palavras, descentralização, divisão e vocação, elas estão fazendo ou construindo um cenário onde os crentes, os cristãos, precisam viver essas 3 coisas, ou já estão vivendo essas 3 coisas, no que eu chamo aqui de o mundo de Sofia. Vamos ler o texto primeiro e eu volto nisso depois. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, diz assim, eu vou ler aqui.
Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Bom, vamos ficar nesse versículo um pouquinho? Vamos caminhar versículo a versículo, Alice e Lara. Olha só que coisa. Se a gente parar para pensar só nesse versículo aqui, a gente já tem um belo de um sermão aqui. A gente já tem um bom tempo de reflexão. Paulo pede 3 coisas aqui. Paulo faz 3 pedidos. Olha aí na sua Bíblia, olha nesse texto e tenta entender, tenta perceber comigo quais são os pedidos que ele faz. O primeiro que ele faz é, eu quero pedir a vocês o seguinte, falem todos a mesma coisa. Falem todos a mesma coisa. Tá, eu penso que isso é uma grande dificuldade, não é? Em casa a gente já não tem essa dificuldade de falar a mesma coisa? Marido e mulher, a gente falar a mesma coisa, agora pensa, nós aqui, nós somos em torno aqui, 40, 50 pessoas, falar a mesma coisa dentro de uma mesma caminhada. Imagina a gente vivendo juntos todos os dias, levantando, trabalhando juntos, a gente conseguia falar a mesma coisa, conseguisse falar a mesma língua, a mesma forma de proceder com as palavras. Para mim isso é uma grande dificuldade. Paulo escreve para essa igreja e ele começa essa parte aqui dizendo, eu rogo-vos, eu peço a vocês que vocês falem a mesma coisa, todos vocês a mesma coisa. Segundo pedido, qual é? Que não haja, que vocês falem a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Se Paulo estivesse escrevendo isso para a igreja presbiteriana Casa de Pedra, em tempos de eleições, no ano de 2022, isso aí já seria bem difícil. Porque a gente corre o risco de pegar isso e sair da igreja. Paulo está falando para um ambiente eclesiástico, para uma igreja. Então ele diz, dos pedidos que ele faz, eu peço a vocês que vocês falem a mesma coisa, e eu peço a vocês que não haja divisões entre vocês. Ao invés disso, sejam inteiramente unidos, é o terceiro pedido. Sejam unidos, inteiramente unidos. Eu gostei demais dessa palavra inteiramente, porque o significado dela, dentre outras coisas, é costurar aquilo que está rasgado. Então Paulo está dizendo o quê? Que isto aqui já tinha acontecido na igreja, algum problema que rasgou isso. O quê? Essa capacidade da igreja estar unida numa mesma disposição mental e no mesmo parecer. A igreja perdeu isso em algum momento. E aqui nós temos uma primeira possibilidade. Quando é que isso acontece? Quando é que uma igreja, ou o que uma igreja precisa fazer, ou o que ela fez, para que ela perca a capacidade de estar unido, de andar numa mesma disposição mental, ou seja, de pensar biblicamente, de pensar a vida, de pensar o evangelho, todos de uma mesma forma, e esse mesmo parecer chegar todos a uma mesma conclusão, ou seja, a gente estuda, a gente pensa, a gente reflete sobre tudo isso que está acontecendo, mas agora a gente chega numa mesma disposição, num mesmo parecer. O que Paulo está dizendo é que essa igreja não tem mais isso, e ele está pedindo para que vocês costurem esse negócio de novo, remendem isso. Vamos seguindo um pouquinho, mais um. Por que Paulo pede isso? Por que Paulo faz esses 3 pedidos? Simples, ele explica logo depois. Porque ele sabe, ele recebeu informações de que há no meio dessa igreja divisões. É por isso que Paulo começa então essa parte dizendo exatamente isso. Eu peço para vocês que vocês falem a mesma coisa, que não haja divisão no meio de vocês e que vocês estejam inteiramente unidos numa mesma disposição mental e no mesmo parecer. Por que isso? Porque eu fiquei sabendo que no meio de vocês tem divisões. Essa é a pior coisa da igreja. Esse é um grande mal. Isso é um grande mal, divisões dentro da igreja. Isso é a pior coisa que uma igreja pode viver. Nós sabemos de centenas de histórias, talvez dezenas, centenas de histórias de igrejas que começaram com divisões. Igrejas que começam com divisões, elas vão sendo divididas para o resto da vida. Parece que está no DNA da igreja.
Então Paulo continua: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. A Bíblia, tradução, a linguagem de hoje, ela fala de brigas. Tem brigas no meio de vocês. Então é por causa disso que ele faz esse pedido. E olha só o que mais ele diz. Refiro-me. Agora ele vai explicar a briga. Ele vai explicar a divisão. Refiro-me ao fato de que, ou de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, que é Pedro, e eu de Cristo. Nós temos pelo menos 4 grupos. Se a gente pensar nessa turma aqui, a gente poderia pensar o seguinte: vamos fazer aqui uma analogia talvez. Vamos pensar primeiro no Paulo. Quem é o Paulo? Paulo é o plantador da igreja. Paulo é o camarada que dá a linha. Falou assim: olha, é aqui que nós vamos, porque o processo nosso é pregar a Cristo, falar sobre Cristo. Nós não negociamos isso, nós não abrimos mão de falarmos de Cristo, de vivermos Cristo. A tradição precisa ser colocada no seu devido lugar, porque a lei serviu de aio para que Cristo fosse conhecido e se tornasse conhecido no meio de vocês. Então Paulo tem uma linha muito bem traçada, e Paulo não é o tipo de pessoa, não é o tipo pastoral. Embora ele haja, Paulo é líder. O líder que não negocia a caminhada. É o líder que chega para João Paulo, para Barnabé, e fala assim: olha, pega o João Paulo e manda ele embora para casa, porque é fraco demais. E ele tem uma desavença tão grande, isso em meio processo de viagem missionária. Eles têm uma desavença tão grande que eles acabam se separando. Nós já conversamos aqui em outros momentos que Paulo tem isso muito mais no início do seu processo, da sua vida como apóstolo, porque no final ele está quebrado. Paulo termina os seus dias quebrado, moído. E ele escreve, numa das suas últimas cartas, ele manda uma mensagem dizendo: manda-me vir Marcos, o que ele falou que era fraco, que era para voltar para casa, manda-me vir Marcos porque me é útil. Mas esse Paulo representa esse tipo de líder. Paulo, ele tanto agrada como desagrada. Paulo tanto constrói amigos como inimigos. Então, algumas pessoas da igreja diziam: eu sou de Paulo. São as pessoas um pouco mais voltadas para a parte doutrinária. Imagina, dentro de uma igreja, é o grupo mais doutrinário da igreja, que não abre mão da sã doutrina, que não negocia isto. Mas aí tem um grupo de Pedro. Pedro é extremamente tradicional, embora Pedro foi quem experimentou de algo extraordinário. O Espírito Santo virou a vida de Pedro do lado avesso. Então, em cada lugar de Atos dos Apóstolos que nós vemos manifestação ali do Espírito Santo no início, nós vemos Pedro no meio. Pedro vive isso de uma maneira fantástica. Pedro pertence ao grupo dos que nós podemos chamar de espiritualistas. Essa turma está dentro da igreja também. Essa turma busca avivamento. Essa turma gosta do arrepio. Essa turma vive um outro evangelho. Essa turma vive uma outra forma de evangelho na prática. Qual é melhor, qual é pior? Nenhum é melhor e nenhum é pior. São faces diferentes do mesmo mover de Deus. Mas o que isso causa? Causa que um grupo é de Paulo, o outro grupo é de Pedro. Mas existe o Apolo, e o Apolo aparece lá em Atos, numa dessas viagens missionárias. Quem é o Apolo? O Apolo é pouco mencionado, a não ser nesses períodos aí, em poucas partes dessa carta, também em Éfeso ele é mencionado, mas o Apolo é de Alexandria. O Apolo é eloquente, é culto, é homem de discurso inflamado. E certamente, muitos seguidores. Eu sou de Apolo. Olha como esse cara fala. Olha de que maneira que ele se comporta. Olha a profundidade disso. Aliás, Paulo era tido justamente como alguém nessa igreja de Corinto, por algumas pessoas, por alguém de um sermão morto, frio, vazio. E a outra turma dizia: eu sou de Cristo. Ou seja, nós estamos acima de tudo isso.
Não, Paulo? Não. Paulo, Pedro também não. Apolo também não. Falam bem, são os caras, mas eu sou de Cristo. Bom, é aqui que está todo o partidarismo dessa igreja. Queridos, para mim a igreja de Corinto tem dois problemas graves. O primeiro problema da igreja de Corinto é a falta de amor. É por isso que a gente tem aquele hino ao amor no capítulo 13. Essa igreja tem muitos dons, muitas habilidades, muitos recursos, mas Paulo fala, ainda que eu fale a língua dos anjos ou dos homens, se não tiver amor, vou ser só barulho. O grande problema é que a falta de amor não dá para ser percebida em palavras. A falta de amor é percebida em ações. E Paulo vai discorrendo essa carta dizendo o seguinte, eu não acredito que vocês estão vivendo desse jeito o evangelho. Eu estou sabendo que no meio de vocês, vocês quando tem alguma contenda, alguma questão para discutir, vocês estão levando gente da própria igreja para os tribunais que não dizem respeito a vocês. É inaceitável isso. É gente contra gente, é irmão contra irmão. E isso vai provando a falta de amor. Então, ao longo de toda a Bíblia, ao longo de toda a carta, cada vez que o apóstolo Paulo aponta para uma questão, nós vamos ver ali a falta de amor. Leia a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, procure onde você consegue perceber a falta de amor, você vai ver que estão nas ações, está nas ações das pessoas. Mas o segundo problema da epístola de Paulo, ou da epístola aos Coríntios, ou desta igreja, é o que a gente pode ler lá neste capítulo 1, no versículo 22. Acha pra gente? 1 Coríntios 1, versículo 22. Olha só. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. A discussão de Jesus com os judeus certa vez eles falam assim, mostra um sinal para nós, os judeus. E Jesus falou assim, não vou dar sinal nenhum para vocês. O sinal que vocês vão ter de mim é o sinal que mesmo que Jonas teve. Aqui não, geração incrédula. Estão em busca de sinais? Os judeus precisam de sinais, querem sinais. Os gregos querem sabedoria. Portanto, Apolo faz sim mais sucesso certamente no meio dessa turma, porque Apolo é eloquente. O Apolo, ele é sábio e ele demonstra isso no seu discurso. E no meio desta igreja de Corinto, que estão em busca de sabedoria, qual é o risco? O risco é Cristo deixar de ser o centro. É aqui que entra a primeira palavra, descentralidade. Quando Cristo deixa de ser o centro, a sabedoria vai ser buscada para ficar no lugar da piedade cristã. A gente vai para os discursos e não para o acolhimento. A gente vai para a palavra ao invés do sorriso. A gente vai para a justificativa ao invés do perdão. É quando Cristo deixa de ser o centro. E quando Cristo deixa de ser o centro, certamente vão aparecer as divisões, porque Cristo é o cabeça da igreja. Quando eu falei da descentralidade, da divisão e da vocação no mundo de Sofia, e o mundo de Sofia é um livro fantástico. Não estou aconselhando ninguém a ler o livro. Mas o livro diz mais ou menos o seguinte, a história de uma menina que começa a receber algumas cartas, e essas cartas vão mexer com essa garota, uma menina de 14 anos, a respeito de algumas perguntas, de questões sobre a existência, sobre o sentido da vida, e essas cartas, ela vai ali discutindo com essas cartas, na verdade, o enredo do filme inteiro, do livro inteiro, vai mostrar todo o desenvolvimento do pensamento, toda a sabedoria, como é o percurso que a sabedoria fez ao longo de toda a história da humanidade. Então, pessoas como Immanuel Kant, o próprio Freud,
Hegel e tantos outros pensadores que falaram e falam até hoje através de tantos dos seus discípulos, essa turma inteira vai estar nesse livro tentando explicar ou ajudando essa menina a compreender. E o nome dessa menina, dessa personagem é Sofia. E Sofia no grego é sabedoria. E é isso que Paulo vai tratar aqui também nessa epístola. A palavra Sofia aparece aqui. Não sei se vocês perceberam, mas os textos que nós lemos hoje aqui eram todos textos que falavam da sabedoria, e eram todos textos que condenavam a sabedoria humana em detrimento da sabedoria divina. Não estou dizendo que ninguém tem que ser sábio, eu estou dizendo que a sabedoria humana não pode estar acima da sabedoria divina, e isso tem acontecido. Vamos voltar lá para o nosso texto? Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Seguindo. A argumentação de Paulo aqui é fascinante. Acaso Cristo está dividido? A ideia é, por um acaso, cada um de vocês recebeu um pedacinho de Cristo e levou para casa? Ele vai fazer aqui algumas perguntas. Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foi eu que morri na cruz por causa de vocês? Ou, porventura, vocês foram batizados em nome de Paulo? O que Paulo está dizendo aqui? Olha o lugar de Cristo e olha o meu lugar e de todos os outros. Aqui está de fato o grande contraste. Paulo está chamando a atenção para eles, o lugar de Cristo em tudo isso. Cristo não foi dividido, Cristo está inteiro, Cristo é o centro. Paulo não foi crucificado e vocês não são batizados em meu nome. E agora ele vai falar de batismo e parece que ele está falando mal de batismo, gente. Olha, vamos seguir até o final agora, Lara. Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. Primeira vez que aparece a palavra batismo aqui, ou segunda. Ele continua. Para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Paulo está se colocando numa posição aqui de fora do destaque. Eu não quero destaque aqui no que está acontecendo, no que deveria ser o centro da igreja, a atenção da igreja. Ele está tirando o seu corpo fora mesmo. Ele está se eximindo de qualquer culpa. Quanto a essas acusações de que uns são de Paulo, outros são, eu não quero isso. Cristo não está dividido, eu não batizei ninguém e eu não morri por causa de ninguém. Então, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além disso, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. E até aqui nessa leitura eu já falei os outros dois argumentos. Eu já falei sobre as divisões existentes na igreja e por que elas existiam. E agora eu quero falar sobre vocação. Porque Paulo está dizendo o seguinte, alguém pode até batizar, eu não batizei ninguém, não é essa a minha é pregar. A minha vocação, Cristo me chamou para pregar o Evangelho, Cristo me chamou para anunciar o Evangelho, para falar das boas novas de Deus, não me chamou para batizar. Eu até batizei alguns, mas não é a minha, isso é vocação. Paulo está sendo extremamente sóbrio com o seu papel. E o último versículo aqui do nosso texto, é o 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Paulo vai agora falar sobre essa sabedoria que esses judeus, ou que esses membros da igreja de Corinto estão em busca. Ele vai confrontá-los com a cruz de Cristo. Até o versículo 9 deste primeiro capítulo, Paulo falou algo bem especial para essa igreja, que a gente poderia resumir de três formas, em três frases. Paulo disse, até o versículo 9, que é Cristo quem santifica a igreja, que é Cristo quem sustenta a igreja, e que é Cristo que vai manter a igreja firme até o final. De 1 a 9 a gente aprende isso. No versículo 10 nós vemos Paulo falando, eu estou sabendo que no meio de vocês tem divisões, então, por favor, eu vou rogar a vocês, falem todos a mesma coisa.
não haja divisão no meio de vocês. E aqui, eu quero caminhar para a conclusão dessa reflexão com base no que nós lemos no texto. A primeira coisa que eu quero falar com vocês para a gente concluir é: Cristo ainda é e precisa ser o centro. Qualquer discussão da nossa vida, porque nós somos cristãos, nós temos uma identidade, nós temos uma filiação, nós temos um papel a desempenhar. Qualquer discussão que não considerar ser Cristo o centro, nos coloca fora da vontade de Deus. Então, o primeiro argumento para a gente concluir é: Cristo ainda é e precisa ser o centro da igreja, das nossas vidas, das nossas discussões. Cristo precisa ser o centro. E o convite para nós, para mim e para você é: se neste período, nesse processo de vida que no meu caso já duram 51 anos, em algum momento Cristo deixou de ser o centro, nós precisamos costurar isto. E você? A segunda coisa que eu quero usar como conclusão, a segunda aplicação, é que antes de ouvir, preste muita atenção nisso, antes de você basear a sua fé ou as suas convicções nas pessoas, escutem o que elas têm para dizer. Eu vou repetir. Antes de você basear a sua fé ou as suas convicções em alguma pessoa, ouça o que ela tem a dizer. Veja se condiz com o que ela vive. Eu vou dizer por quê. Eu não tenho dúvidas que Pedro, Paulo, Apolo estivessem falando sobre Jesus. Eu não tenho dúvidas. E se as pessoas que se diziam, eu pertenço a Paulo, eu pertenço a Apolo, eu pertenço a Pedro, se eles estivessem escutando o que eles estavam dizendo, eles não estavam dizendo no final, eu pertenço a um desses. Porque eles estariam brigando pelo Evangelho. Eles estariam falando sobre o amor de Deus pelas pessoas. Eles não fariam parte de partidos e divisões. Essas pessoas aqui das quais Paulo fala, estavam seguindo a pessoa sem escutar o que elas estavam dizendo. Pedro, quando prega o seu discurso em Atos 2, Pedro é tremendamente usado por Deus. Ele conta a história inteira da redenção, da salvação. Era só escutar aquilo, sem olhar para quem é Pedro. A gente corre esse risco, gente. Eu tenho um pastor, um colega, pastor e professor de seminário, que dizia algo irritante quando nós éramos seminaristas. Ele dizia assim: vocês primeiro vão me imitar. Depois vocês vão fazer do jeito de vocês, mas antes vocês vão me imitar. A gente falava, não vamos. Vão. Primeiro é assim que a gente faz. Mas quando vocês passarem a dar ouvidos, de fato, ao que o Espírito Santo falar ao coração de vocês, vocês não vão perceber mais que eu existo. Queridos, esse é o tempo das redes sociais. Esse é o tempo que pessoas seguem pessoas sem ouvir o que elas estão dizendo. Uma das coisas que a gente mais tem visto nesses dias é alguém, de repente, quando alguém fala uma grande besteira numa rede social, as pessoas falam assim: poxa vida, e eu estava seguindo ele. Eu seguia ela, agora eu não sigo mais. Tem uma música antiga que um certo pastor da mídia
canta no seu culto, ou cantava, não sei se canta mais, mas é uma música que, pelo menos, nós deveríamos cantar de vez em quando. E a música dizia assim: estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. A gente até fala que está seguindo a Cristo, mas nós passamos a seguir um monte de traia também. A terceira convicção, com base em tudo isso que eu disse, é que a vocação fora da vontade de Deus faz crescer a vontade humana. Guarda isso. A vocação fora da vontade de Deus faz crescer a vontade humana. Paulo diz: eu não batizei ninguém, nem quero isto, para que ninguém me acuse que eu fiz isso, porque Cristo me chamou para eu pregar o Evangelho. Paulo tinha a exata noção que Cristo, ou para que ele tinha sido chamado. E talvez esse seja um grande dilema da nossa vida, que a gente fala: mas para que Deus me chamou? Eu não sei, Deus não me chamou. No mínimo, eu já falei aqui, no mínimo Deus nos chamou para a santificação. No mínimo, Deus nos chamou para sermos santos. Mas existe mais do que isso. A nossa crise não é com o que Deus nos chamou. Eu creio que no fundo, nós saibamos para o que Deus nos chamou. Todos nós. A nossa dificuldade é com a escolha das nossas questões mais importantes. É quando nós elegemos aquilo que de fato é importante. Um professor de filosofia, já que eu falei coisas do mundo de Sofia, um professor de filosofia numa turma, falou assim: olha, eu quero conversar com vocês e vocês vão me dizendo aqui se vai acontecer ou não. Ele pegou uma caixa de acrílico e tinha uma outra caixa cheia de coisas assim no chão, e ele falou assim: olha, vamos lá. Pegou várias pedras grandes, e colocou ali nesse caixote, e os alunos olhando, ele foi, encheu aquilo tudo ali, ele perguntou aos alunos: cabe mais alguma coisa aqui? E os alunos: não, professor, não cabe mais nada. Então tá bom. Ele foi lá na sua caixa, pegou mais um monte de pedrinhas esfareladas ali e despejou um saco de pedras ali. Elas foram entrando ali no meio nas fendas das outras pedras, e elas couberam todos ali. E o professor perguntou: cabe mais alguma coisa aqui dentro? Ele falou assim: não, professor, não cabe mais nada aqui dentro. E ele pegou um pó de uma outra coisa e colocou ali, e também se ajustou no meio da areia grossa e coube ali. E ele falou assim: e agora? Agora não cabe mais nada, professor. Ele pega então uma vasilha com água e ele despeja ali. E aí, ele falou o seguinte: mas vamos fazer o contrário? Pegou tudo aquilo e despejou numa vasilha. Falou assim: agora vamos jogar isso tudo aqui dentro, de qualquer forma. Ele pegou aquilo ali e começou a despejar. E as pedras maiores ficaram por últimas e não coube tudo. E o professor perguntou: qual a lição que vocês aprendem disso? Como ninguém respondeu, ele diz: colocar as coisas no seu devido lugar. Escolher as prioridades. Escolher aquilo que é importante. Escolher aquilo que de fato precisa ser ajustado à nossa vida, à nossa história, à nossa realidade. Se a gente escolhe teologicamente, olhando aqui para questões dessa igreja aqui, o problema dessa igreja, ou deles era a falta de amor, ou se um dos problemas dessa igreja seja, de fato, a busca incessante pela sabedoria acima de tudo, e as divisões acontecem, os outros problemas vêm, o fato é que essa igreja tira os olhos de Cristo. E ela olha para homens, e ela olha para a sabedoria, e ela se mete em contendas, e ela se mete em todo tipo de imoralidade. E Paulo precisa escrever 2 cartas para esta igreja. E existem indícios que ele tinha escrito uma outra carta que nunca chegou a esta igreja. Porque essa igreja precisava muito de ajuda. Mas sabe de uma coisa? Olha como Paulo começa a ler ou a escrever essa carta.
capítulo 1, versículo 1 de 1 Coríntios. Olha o que Paulo diz. Sabendo da encrenca que essa igreja está envolvida, ele diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. 2. A igreja de Deus que está em Corinto. Olha só isso aqui agora. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo chama esses irmãos de gente que foi separada por Deus, que foi chamada por Deus para ser santa. Esta é a vocação dessa igreja. Não seria absurdo nenhum dizer que essa é a vocação desta igreja aqui. Essa é a sua vocação. É no mundo de polarizações. É no mundo de descentralidade, onde Cristo não é mais o centro. É no mundo de divisões. Divisões. Não é só política, não. São divisões familiares. São divisões de ideias. E é um mundo onde a vocação tem sido abandonada por tantas coisas. Querido, saia daqui com essa palavra nessa noite. E pense, Deus, no mínimo, me chamou para ser santo. Eu sou separado de tudo isso que está acontecendo. Como eu preguei na segunda igreja no domingo passado, eu disse a seguinte frase: eu tenho absoluta certeza, convicção e fé, que a virada da chave para este país, que a solução para este país, pode não estar em Brasília, pode estar aqui dentro da igreja. Quero orar por você. Você foi chamado para ser santo. É através de você que isso vai mudar. Só pode ser através de você. Só pode ser. Feche seus olhos. E se você com ousadia tiver de fato coragem para dizer: Deus, eu quero fazer parte dessa mudança, dessa nação, mas a partir da tua vontade, não a partir da minha. Eu não quero perder você como o centro da minha vida. Eu perdi. Deixei de fazê-lo centro da minha vida. E isso não pode acontecer mais. Se você sente-se parte disso, eu te convido a orar. E esta oração não é minha. Essa oração é sua. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão, que a consolação, que o poder do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. E amém. Tenha você uma boa semana em nome de Jesus. Fique com Deus.